Boa tarde. Boa tarde, família 336. Boa tarde, EBD. Nós vamos agora começar a nossa EBD. Neste momento nós vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio de poder aprender mais do Senhor. Eu aqui, você aí, oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai Celestial, estamos diante de Ti, Pai, agradecidos pelo privilégio de aprender mais e mais de Ti. Senhor, fica conosco, Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar em nossas vidas. Eu aqui, meus irmãos nos seus lares, Senhor, fica conosco. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Seja abençoada todas as famílias que estão neste momento nos assistindo. E quando nós dissemos assim, que vamos aprender mais do Senhor, é porque nós vamos estudar a palavra dele. Nesse momento nós estamos assim. Hoje nós estamos na lição de número 11. É a 11ª lição do segundo trimestre. Nessa lição, o assunto da lição é a proteção da família. E o texto áureo diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. Então, você quer ser feliz, quer ser abençoado? Ande nos caminhos do Senhor. Mas eu queria também compartilhar a verdade prática. Verdade prática diz assim: seja qual for a ameaça que a família cristã enfrenta, estamos certos de que em Cristo a vitória é certa. Então sabemos que é com a ajuda de Deus é que nós temos as nossas vitórias. E a verdade prática, eu costumo dizer que é a prática da verdade. Porque quando ele diz assim, que quando nós temos uma ameaça, então estejamos assim conscientes e até mesmo crendo que a vitória é certa em Cristo Jesus. Eu queria também compartilhar na leitura complementar duas coisas que nós temos que saber. Começando primeiro, 3 coisas, aliás. Começando pelos objetivos que nós temos, né, no decorrer dessa lição. Primeiro, é reconhecer que a proteção do lar depende da ajuda de Deus, mas é nossa responsabilidade, né? A proteção do lar, nós temos a ajuda de Deus, mas é a responsabilidade do casal, da família. Também de absorver princípios e valores que norteiam a família, né? Que norteiam uma família próspera e saudável. Somente com princípios e valores, né, cristãos que norteiam a família pode ser saudável. E na nossa leitura complementar, tem 2 coisas que eu quero ressaltar, que a revista tem, que a escritora trouxe para nós aqui, que diz assim: a excelência da proteção de Deus no lar. Nós temos que reconhecer isso aí. E ela faz 2 coisas muito importantes. Primeiro, é que como são estabelecidas as nossas relações com Deus, né? E as condições divinas para proteger, né, a família, porque Deus está conosco. E nessa leitura complementar, ela foca bem Sinfonias no capítulo 3, versículo 17. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia e ler. Que diz assim também. Ela fala que o Senhor é quem indica o devido conhecimento e mostra o seu senhorio para ensinar o dever da obediência e da submissão. E Deus, né, são as relações estabelecidas com o Senhor de nossas vidas, o Senhor que governa a nossa vida, que está em Lucas no capítulo 6, versículo 46,
o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso dono, é de quem nós somos de Deus, temos consciência disso. Para isso está escrito lá, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Atos capítulo 27, versículo 23. Então isso é a certeza e a convicção que nós temos um Deus Todo-Poderoso. O teu Deus, o meu Deus, aquele que nos governa, que está conosco. E no segundo ponto ela fala assim, as condições divinas para proteger a família, né? E que Ele está sempre conosco. É poderoso para salvar, Ele se deleitará em ti com alegria, né? E renovar-te-á no seu amor. Então, a única alternativa que nós temos, né, de retornar para obedecer a renovação mediante a operação do Espírito Santo de Deus. E diz assim, lá em Tito, no capítulo 3, versículo 4 e 5, ele fala que é a operação do Espírito Santo de Deus que nos auxilia a ter essas condições divinas para proteger o nosso lar. Mas só com a ajuda de Deus. E a leitura bíblica em classe diz assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, e feliz será, e tudo irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Eu louvo a Deus por isso, por essa leitura tão maravilhosa, que realmente, né, se nós atentarmos para isso, ele diz, eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. E quando ele fala aqui, para que vejas o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel, eu louvo a Deus porque eu já vi o filho dos meus filhos e os filhos dos filhos dos meus filhos. Então isso é maravilhoso. E essa palavra se cumpre em nossas vidas. Glória a Deus. Aqui na introdução que nós temos dos temas que vão ser abordados, a proteção da família, nós fizemos uma pequena mudança aqui, mas nós temos, primeiro, a proteção do lar, segundo, a família é prioridade, e terceiro, ataques contra a família. A introdução também nos traz assim um conceito muito bom. Quando ela fala que essa proteção, que esses ataques contra a família, e nós sabemos, né, que Satanás tem atacado continuamente a família, né, por diversos meios, utilizando principalmente de conceitos pós-cristãos. O que é isso? É quando os valores cristãos são pisados, são desdenhados, são colocados de lado e são até mesmo procurando desfazer. Mas uma coisa é certa, né, que nós temos as famílias cristãs, que lá em Sinfonia ele diz que as famílias cristãs serão abençoadas, e através das famílias abençoadas, a terra é abençoada. E ele diz assim, as famílias cristãs precisam identificar quais são essas ameaças que surgem de todo instante, buscando, né, que surgem a todo instante. Então, como nós vamos identificar? Buscando a Deus,
os meios e as armas apropriadas para a sua proteção. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, que você pode pegar a sua Bíblia, mas eu quero ler aqui para vocês, para lermos juntos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz assim: porque as almas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Porque as armas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e obediência de Cristo. A obediência de Cristo. E levando cativo o entendimento, que nós temos que entender a obediência de Cristo. Amém? Então essa introdução nos fala que, seja qual for, mas nós temos que estar obedecendo os limites e as fortalezas, para quebrar as fortalezas. Então nós vamos começar aqui do tópico 2, né? Que nós fizemos uma pequena mudança que diz assim: a proteção do lar. O lar foi estabelecido, entre outros propósitos, para o bem do ser humano e para a glória de Deus. Nós sabemos que isso, desde lá do comecinho, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus estabeleceu a família. Deus decretou a prosperidade da família. Então, e isso só é possível com a ajuda de Deus. Nós não temos outro meio de podermos ter uma família estabelecida e saudável, se não for com a ajuda de Deus. Aí ela dá 3 itens. O primeiro depende de Deus. O segundo depende do casal. E o terceiro depende de todos os membros da família. Então, quando ela fala aqui, né, a proteção do lar, e diz que só é possível com a ajuda de Deus, ela já nos dá aqui essa lição, o entendimento de que Deus é o grande protetor do lar. Salmo 127, versículo 1, nós podemos ver isso, né? Quando fala, Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que Deus quer dizer com isso? Que a ajuda de Deus é importante, né? Diante de grandes e sagrados empreendimentos da vida, precisamos elevar o nosso olhar ao alto. Quando ele diz assim, empreendimentos da vida, ele quer dizer que todo e qualquer empreendimento sagrado, nós temos que olhar para o alto. Né? O salmista fala isso. Elevo meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que criou o homem e a mulher, que estabeleceu a família, essa família que não faz entregue e que nós temos, com a ajuda de Deus, protegê-la. Amém? Então ele diz assim, que precisamos elevar os olhos para o nosso olhar ao alto, para que Deus, de quem vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Então isso vem de Deus, não vem de outro lugar. O dom perfeito vem de Deus, a dádiva da vida eterna vem de Deus. Então a nossa salvação, tudo vem da dependência de Deus. E quando ele nos fala que a dependência de Deus, nós temos uma ressalva a fazer. O casal não pode ser negligente em suas responsabilidades, mas deve fazer o que estiver ao seu alcance e sempre confiando em Deus. Então, a dependência é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Como está lá na verdade prática.
Aí, no segundo item, ela fala da dependência do casal, né? E nós sabemos que a responsabilidade no lar deve ser bem dividida entre o casal, visando principalmente ao bem dos filhos. Salmo 128, que nós já lemos na lição bíblica, nós vemos que o versículo 3 e 4, ele tem esse ensinamento a nós. Nos dá esse norte de como devemos fazer. Do trabalho das tuas mãos, né, comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A prosperidade vem do trabalho diligente, pois o homem é capaz de fazer isso. E diz assim, outro item: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. A mulher é comparada à videira frutífera por causa da sua ação, da sua eficiência e responsabilidade, né, pelo bem-estar e o andamento do lar. Lá em Provérbios 31, também versículo 10, a mulher é comparada com o navio mercante. O navio mercante, naquela época, quando chegava em um porto, era quem supria toda a necessidade daquela cidade. E aqui, o salmista comprou, né? Então, ele diz, o bem-estar do lar, o andamento, a responsabilidade é da mulher. E eu quero só enfatizar aqui, Deus, os teus filhos, como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa, isso fala do amadurecimento dos filhos. A oliveira tem a característica que bem representa os filhos, sob o cuidado dos pais, quer dizer, debaixo do cuidado dos pais. Né? Ela amadurece lentamente, de modo que cultivá-la e comer o seu fruto demanda de um longo período, né, de espera, paciência e perseverança. São dois itens que precisa para um crescimento. E diz assim, as demais, uma boa parte da educação dos filhos é dada ao redor da mesa. E eu creio assim, que assim nós fazemos na nossa família. Nessa oportunidade os filhos se sentam acompanhados e demonstram a confiança, né, na proteção que recebe dos seus pais. Isso é muito bom. E é nesse arredor da mesa que você leva o entendimento de os filhos serem agradecidos. E com isso, nós estamos trazendo proteção para a família. Então, os pais são responsáveis por isso, para que essa família seja abençoada. Porque através dessa família, o que está ao nosso redor também será abençoado. No terceiro item, ela diz assim, depende de todos. Depende de Deus, primeiramente. Segundo, do casal. Terceiro, de todos. Depende de todos. E diz assim, a proteção da família depende de todos os seus membros. Isto só pode ser feito através do respeito mútuo e do amor. E quando nós respeitamos nossos filhos, que a Bíblia mesmo registra isso, que não devemos irar aos nossos filhos, mas respeitá-los. Até o ponto de eles entenderem que aquilo é por amor. E esse amor é paternal, esse amor é filial, quer dizer, o amor dos pais aos filhos, o amor dos filhos aos pais, e fraternal, o amor de todos os membros da família. Então nós sabemos que isso, né, é que faz com que a vigilância e da disciplina, que são meios seguros de proteger o lar. Primeiro, nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui o respeito mútuo. Segundo, primeiro o amor. Porque se você ama, você respeita. Isso é pai para filho, filho para pai, marido com a mulher, esposo e esposa, e todos os membros da família, se amarem, se respeitam. E depois vem a vigilância e a disciplina, né? Isso depende de todos os membros da família. Amém? E, em seguida,
eu volto lá para o texto áureo, que ele é muito importante na nossa vida. Eu costumo dizer que quando nós aprendemos um texto áureo, nós aprendemos um pedacinho da Bíblia. E é bom que guardemos. Quando ele assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para você chegar a esse tempo aqui, de que todos, a casa, o bom andamento do lar, depende de todos, porque tantos pais têm a obrigação de colocar, a responsabilidade de colocar os mantimentos, né, na sua casa. Os filhos, quando eles crescem, demora, mas eles chegam à maturidade e entram nesse entendimento de que também fazem parte daquela família e que também fazem parte daquelas responsabilidades e também fazem parte daquela manutenção daquela casa. Então, daquele lar. Então, isso é bom nós firmarmos muito. Gente, eu lembro assim como que Deus assim nos dava entendimento. Eu e meu esposo, com 8 filhos, não tínhamos muito, mas o que tínhamos, Deus nos abençoava. O que tínhamos, Deus assim nos levava a dar aos nossos filhos o melhor. Isso só depende de Deus. E no terceiro tópico, ele diz assim: a família é prioridade. Sim. Para nós chegarmos a este ponto aqui, de entender que a dependência de Deus, a dependência do casal, a dependência de todos, nós podemos dizer que a família é prioridade. E só colocando a família na tua prioridade é que você vai entender isso aqui. Olha o que ele diz assim: as famílias que prosperam e criam seus filhos como verdadeiramente responsáveis e orientados por princípios e valores cristãos, geralmente procuram fazer 3 coisas. Aí nos dá aqui os tópicos. Deus me dá aqui primeiro, priorizar a família. Segundo, ensinar princípios. E terceiro, tempo de comunicação. Isso é muito importante. Louvado seja Deus. No primeiro tópico, priorizar a família. Diz assim: nada é mais importante que a família. Se alguém falhar na edificação e proteção do seu lar, né, da família, não quis priorizar, a família tem de ser priorizada. E isso demanda um compromisso pessoal e consciente que reconhece as relações familiares como a coisa mais importante. E como é importante. E como é sério a gente saber que nós temos uma família. E a Bíblia nos ensina, está escrito lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. Embaixo do céu, tudo. Tem tempo para tudo. Tempo de brincar, tempo de sorrir, tempo de ensinar a sua família, tempo de juntar. Tudo isso é o tempo que Deus nos dá. Certa vez nós tivemos um seminário, onde tive uma palestra que media o tempo do crente. Eu fiquei surpresa, como sobrou tempo para eu fazer alguma coisa para o Senhor. E olha que eu trabalhava de manhã e à tarde, tinha uma família, naquela época eu já tinha 6 filhos, e o marido para tomar conta. E sobrava tempo. Eu digo, Deus é maravilhoso, porque Ele me dá tempo para tudo. Eu trabalhava, eu cuidava dos filhos, a gente até ia para a escola bíblica, e a gente tinha nossas atividades também, e sobrava tempo. Sobrou muitos minutos para eu fazer mais alguma coisa para o Senhor. E graças a Deus, nós priorizamos isso aí, para a honra e glória do meu Jesus. E quando ele fala isso, biblicamente falando, Deus produz, né, uma coisa muito importante. Sabe, queridos, que eu sempre costumo dizer, se nós tivermos os nossos corações convertidos a Deus, Ele nos proporciona isso. O coração dos pais convertido a seus filhos e o coração dos filhos convertidos ao Pai. Isso traz, sabe, queridos, traz um fator muito essencial para que famílias sejam abençoadas. A terra é abençoada, né,
porque ele diz assim, no versículo Malaquias 4:6, né? A conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais é que é o fator essencial para que a terra não seja amaldiçoada. Então, se ela não é amaldiçoada, ela é abençoada. Então, para nós termos uma terra abençoada, nós temos que também entrar nesses princípios, nos converter a Deus, a Jesus Cristo, e convertermos a nossos filhos, para que nossos filhos sejam convertidos a nós e as famílias da terra serão abençoadas, porque não vem maldição, mas sim bênção. Então nós temos aqui um princípio muito importante para essas coisas acontecerem, é ensinar. No segundo item que ela tem aqui, ensinar os princípios, a clareza da ética cristã, na prática comum do lar, é que permite a família decidir, aleluias, sobre o que é certo e o que é errado. Isso ensina aos filhos o poder de discernir, de fazer escolhas que agradam a Deus. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, muito conhecido. É o ensino de valores e princípios cristãos que desloca o foco para longe do que está errado e concentra e foca no que é a recompensa do cumprimento de que é correto, né? Focar em valores e princípios básicos como honestidade, respeito, autodisciplina, por exemplo, ajuda a construir uma cultura familiar consciente, e isso gera nos filhos certa imunidade contra os valores negativos do mundo. Então, queridos, os últimos versos, 3 versos de Timóteo, no capítulo, nós todos conhecemos esses versículos. Tem gente que sabe até decorado, mas nós vamos ler, que é para você ter entendimento que tem na Bíblia. E se você puder ler todo o texto, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Tu, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer os sábios, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. No versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja Deus. Isso nos dá a gente o entendimento, meus irmãos, aleluia, de que através daquilo que nós aprendemos, eu sou testemunha viva disso. Eu nasci no Evangelho. Minha avó, a irmã Fausta de Souza Lima, que foi a primeira crente a ser batizada com o Espírito Santo em Manaus, no Amazonas, ela nos ensinou isso aí. Passou para meus pais e chegou até mim, que já passei para meus filhos, que os meus filhos estão passando aos meus netos. Então são essas escrituras que nós aprendemos desde a meninice, diz aqui a palavra de Deus. E quando nós temos esse entendimento, queridos, nós levamos a sério a priorizar a família. Agora, o que é priorizar? Priorizar é dar prioridade a uma determinada coisa, que aquilo é mais importante de todas as outras coisas. Então, priorizar agora um momento com Deus. Geralmente, quando nós temos nossos devocionais, nós priorizamos um momento com Deus. Priorizar um momento com a nossa família, para manter um bom relacionamento. Priorizamos aquilo que não é
é sobre a nossa responsabilidade. É priorizar, é colocar. Quando nós priorizamos Deus, nós colocamos Deus em primeiro plano na nossa vida. Nada nos leva a fazer se não for da vontade de Deus. Se não for na vontade de Deus. O terceiro tópico é assim, o tempo da comunicação. Isso é interessante, né? Que diz assim, criar uma identidade familiar traz segurança e motivação para os filhos. Nisso ele nos dá um entendimento de que isso significa fazer da comunicação uma meta constante. Né? Diz aqui, trabalhando nela o tempo todo, tanto entre o casal como entre os pais e filhos e todos juntamente da família, do lar. Essa delícia de relacionamento familiar tem caído em desuso, ninguém usa mais. Os filhos saem, estou saindo, estou indo, e já se vão. Não tem aquele momento de comunicação, de conversar. O pai não chega perguntando, ei meu filho, como é que foi na escola? O que aconteceu? A matéria que ele gosta, mesmo que você não tenha muito conhecimento, mas chega junto, vai lá com ele e dá um incentivo. Então é muito bom. E diz mais aqui, né, esse relacionamento já está caindo no esquecimento. Deus orientou que os pais se reúnam regularmente com seus filhos no lar, principalmente para o ensino da palavra. Está lá no princípio, em Deuteronômio, para ensinar os filhos no caminho que devem andar, sentando ao redor da tua mesa, caminhando, né, no caminho, ao redor da mesa e mais, quando estiverem reunidos, sempre tratando dessa palavra. Nós temos um hábito de conversarmos e alguma coisa que é relacionado, cita logo um versículo. E eu brincava com os meus filhos de espada para o ar, uma coisa que nós trazíamos da igreja. E era muito interessante porque eu sempre tinha um prêmio. E era muito bom essa brincadeira. Hoje não tem mais esse costume. E eles eram muitos, eu ainda trazia os vizinhos na minha casa, porque nós tivemos um hábito de fazer cultos no lar. E na minha casa toda semana tinha culto. Né? E qualquer aniversário, culto de ação e graça. Passava na escola, culto de ação e graça. Ganhava um emprego novo, culto de ação e graça. Passava no concurso, culto de ação e graça. Então nós sempre estávamos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, para nós termos esse relacionamento familiar. Agora, o que nós temos que fazer para combater os ataques? Eu deixei para o final, porque eu acho que depois que nós temos a proteção do nosso lar, priorizamos Deus em primeiro plano e ensinamos a nossa família a servir e ser obediente a Deus. Temos armas suficientes, né, para ir contra esses ataques. E aqui dá conhecimento de alguns ataques, né? Que ele fala aqui no relativismo moral, nos valores anticristãos, na ideologia mundanas, né? Ele fala sobre tudo isso. Mas nós vamos frisar somente um pouquinho disso aí, tá? O relativismo é uma atitude, né, que afirma, aleluia, que não existe verdade absoluta ou validades, né, intrínsecas, mas em tudo é relativo, depende da percepção ou consideração da pessoa, né? É relativo. Hoje a gente vê dizer isso mais do que nunca, né? Que isso é relativo. Um pensamento que eu tenho, que pode ser até um pensamento baseado na Bíblia, mas para alguém isso é relativo. Depende muito daquela pessoa. Outra frase que se usa muito agora, e que eu costumo combater, e falo mesmo, não tem nada a ver. Quer dizer, a gente está vendo que tudo tem a ver, mas eles estão dizendo, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, e vão fazendo as coisas que não devem, né? Outra coisa, todavia cremos na palavra de Deus, é absoluta e nela encontramos todos os valores morais
e éticos suficientes para o sucesso da nossa família. Muitos têm, saído desse princípio, mas sabemos que isso é importante para podermos não entrar nessa área de relativismo. Valores anticristãos. Isso aí é tremendo. Os princípios tradicionais da família estão desmoronando, principalmente por causa das leis que estabelecem valores anticristãos e contrariam os princípios da palavra de Deus. Se contraria os princípios da palavra de Deus, creia que não é para uma família cristã. Não serve para a nossa família. E por último ele fala aqui, das ideologias. Mas qualquer que seja o termo utilizado, o fato é que todos eles revelam um total interesse em se opor a Deus. E tudo que se opõe a Deus não convém, não é bom para um lar, não é bom para a família, não convém para a família cristã. Isso é a realidade da coisa. E diz assim: e a tudo que se refere à esperança cristã, especialmente quanto aos seguintes valores do mundo. Mas sabe, queridos, João, no capítulo 1 João, capítulo 5, 19, diz que nós somos de Deus. E se somos de Deus, nós temos esses princípios. E hoje, nós passamos esses valores e princípios, que são a proteção da família, que são depender de Deus, depender do casal e depender de todo da família. E priorizar a família, que é o mais importante, que ele diz aqui: nada é mais importante que a família a não ser Deus. Mas tem Deus em primeiro plano, nós colocamos a nossa família. Eu costumo dizer que da nossa família cuidamos nós que somos pais. E aí nós vamos para a aplicação pessoal, que eu tirei aqui umas partes importantes para passar para vocês, porque realmente isso aplica a cada pessoa. E diz assim: o maior desafio para um casal cristão sempre é o de criar uma cultura familiar baseada em valores e princípios espirituais, e que sejam mais fortes e tenham mais influência em seus filhos do que qualquer uma outra cultura. Eles tendo base nessa cultura e nessa palavra, esse é o que é o norte, é a palavra de Deus, nós podemos entender que a nossa família está debaixo da proteção de Deus. E o assunto da lição, que fala a verdade prática, aliás, seja qual for a ameaça que a família cristã enfrenta, estejamos certos de que em Cristo a vitória é certa. Então vamos estar orando ao Senhor agora e agradecendo pelo privilégio de poder aprender junto com vocês, eu aqui, vocês aí, e podemos aprender através da palavra de Deus o que nós precisamos, as armas que temos que ter para proteger nossa família. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse privilégio. Agora nós queremos assim te apresentar cada família que esteve aqui, Senhor Jesus, junto conosco, aprendendo mais de Ti. Guarda, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, e que possamos ser, Senhor Jesus, famílias abençoadas por Ti, e que através das nossas famílias a terra seja abençoada. Fica conosco no decorrer deste dia, em nome de Jesus. Amém.